projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo em março desse ano, e hoje, semana passada, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado. É um projeto de lei que eu olho e falo, poxa, a legislação podia ser mais simples, né? E aí vocês vão ver um elemento de uma complexidade tanta. Essa lei 14.754, ela é de 2023, ela passou a valer a partir de 2024, ela focou numa reforma da renda, e aqui eu abro um parênteses, quando a gente fala em reforma, eu já tenho dito em algumas ocasiões, já escrevi, para mim, reforma de tributo não é um grande evento, é um processo. Não existe. Vamos fazer uma reforma, parar tudo e vamos fazer, aí eu saio na foto, eu sou da reforma. Não, a reforma é um processo, porque o ambiente muda constantemente. O ambiente muda. Então, falar em renda, houve profundas mudanças lá em 1995 para 1996. Ao longo do tempo, mudanças precisavam serem realizadas em cima do imposto de renda, mas o ambiente do Congresso não permitiu. Conseguimos, lá em 2015, 2016, colocar o ganho de capital progressivo, lá naquela ocasião, dentro dessa ótica de... É um processo, né? Uma reforma da renda é um processo, e nós estamos nessa reforma da renda como um processo. Essa lei trouxe a tributação de offshore, entidades controladas no exterior, implementou uma tributação de lucros, a alíquota de 15%, trouxe a tributação dos trusts, houve uma definição lá do que é trust. Nós tínhamos escrito lá no Manual do Imposto de Renda algumas situações no Perguntas e Respostas, mas a lei veio estabelecendo critérios, regulamentou o tratamento tributário desses bens, aplicações financeiras no exterior, ela padronizou os rendimentos, e tivemos a tributação dos fundos exclusivos, né, que foi tentado algumas vezes pelo Poder Executivo, e agora, em 2023, houve êxito e equiparou, uniformizou a tributação dos fundos exclusivos, do que havia aqui, o chamado come-cotas, né, para os fundos de investimentos fechados exclusivos no Brasil. Bom, e essa lei, em resumo, ela traz sobre aplicações financeiras, tributação no passado era apenas no resgate, agora a tributação anual, a alíquota fixa. As offshores, as entidades controladas, era na base do... E lembrando, desculpe, claro, é anual sobre o rendimento em reais, ou seja, a variação cambial. Eu digo que muita gente aqui vai fazer uma cara feia, vai se lembrar do ódio que dá de lembrar do valor do dólar dia 31 de dezembro. Porque pagamos imposto de renda sobre um rendimento que a gente nunca... Não sei quando vai ver aquilo, mas já tem que pagar o imposto. As offshore, que era tributado na distribuição, aí passou a ser anual, né, sobre os lucros acumulados, e houve uma oportunidade de atualização de bens, uma permissão para atualizar os bens. Eu não sei o resultado disso, eu não vi o resultado, porque não foi publicado, né? Na minha experiência pessoal, não soube de alguém que tivesse feito. Não vi o resultado publicado, sobre o valor dos bens de direito no exterior para o valor de mercado, uma alíquota de 8%. Aqui, nós vamos conversar um pouco mais desse projeto de lei que foi apresentado em março. Esse projeto de lei, inclusive, eu separei, professor Chuery, uns extratos da exposição de motivos que comenta justamente isso. Cumpre destacar aspectos relevantes apontados na nota técnica Progressividade Tributária, diagnóstico para uma proposta de reforma publicada pelo Instituto de Política Econômica Aplicada, o IPEA, na carta conjuntura número tal, da nota de conjuntura número 8 do quarto trimestre de 2024. Nas considerações finais sobre a progressividade da tributação da renda no Brasil, aponta-se como principal causa da baixa progressividade da tributação na renda das pessoas físicas, vírgula, a isenção sobre o lucro e dividendos. Bom, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. E, por fim,
continuando a ler, o estudo aponta como possível solução a tributação progressiva dos dividendos distribuídos a pessoas físicas e, alternativamente, a imposição de imposto mínimo para os milionários. Está aqui essa exposição de motivos, né? O projeto de lei, quando foi encaminhado pelo Poder Executivo, ele aumentou a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Hoje, em torno de 2.200 e tanto, foi para R$5.000. Até 5 de renda é isento. E numa faixa entre 5 e 7 mil, que é o projeto de lei encaminhado, R$7.000 teria uma progressividade de alíquota, né? Aqui, vou falar dessa parte. Todo mundo ouviu falar puxa, agora o pessoal de R$5.000 não vai receber imposto de renda, isso é ótimo, etc. Gente, isso eu chamo de anestesia tributária. Ou seja, você está fazendo mais e mais pessoas pensarem que recebem favores do governo, porque não pagam nada e o governo dá favor. Isso, em termos de política tributária, é muito ruim. O bom seria exatamente o inverso, que a pessoa pobre pague R$1, vai saber que paga, saber que é contribuinte, porque quem paga pode exigir alguma coisa do Estado. Quando você não paga, você fica falando assim, não é comigo, são os outros, os ricos que estão pagando, o pessoal, os tais dos BBBs é que estão pagando, e eu não preciso pagar. E a ideia da lógica do malandro, do ganhar vantagem, a lei de Gerson e tudo mais, nós estamos aqui novamente na lei de Gerson. Quer dizer, veja, Jorge, eu sei que politicamente, eu sempre falo que eu não poderia ser eleito nem para síndico de prédio, porque eu falo o que eu penso. Mas que é inaceitável a gente aplaudir uma medida como essas. Você está tirando o sentimento de cidadania de muita gente. Você pode falar assim, não, a alíquota estava alta, vamos reduzir a alíquota. Mas a pessoa ir pagar alguma coisa, saber que dói, saber que ganhou 5 mil, ficou 4.898, sabe aquela história? É muito bom. Você falou um ponto, cidadania fiscal. É algo que estamos na contramão disso, né, ao elevar essa alíquota. E essa faixa de isenção, talvez, não vou arriscar dizer, mas seremos um dos países com menor quantidade de contribuintes pagantes do imposto de renda pessoa física em comparação à PEA, né? PEA 108 milhões de pessoas, talvez, hoje nós estamos na faixa de 10%, vai cair consideravelmente, né? E isso realmente vai na contramão, né? Não é um fato, eu sou isento. Lembra que eu comentei, mais de 90% da população brasileira ganha até 3 salários, né? Então, não é uma boa, não é, mas é uma decisão política. E só um outro detalhe também para mencionar, você falou que de 5 a 7.500 vai ter uma progressividade. Isso não é bem exato, porque eles vão fazer um modo de que você vai ter uma alíquota só, não é progressiva. Travada ali, verdade. É travada ali, é verdade. No início era 5, aí nós vamos falar o projeto encaminhado 5, depois de longa discussão na Câmara, manteve os 5, mas um desconto parcial de rendimento entre 5, era 7, passou a ser 5 a 7.350. Houve um reajuste de 7.350. E eu até coloquei ali, como detalhe, o objetivo é beneficiar a classe média baixa. Tá? Bom, e para compensar, teremos a tributação, a chamada tributação de lucros e dividendos. Bom, há de concordar que os lucros no país são tributados, né? O projeto de lei ele fala numa instituição de um imposto de renda a uma alíquota de 10% sobre lucros e dividendos distribuídos à pessoa física residente no Brasil que excederem a 50 mil mensais, 600 mil ano, né? Altera a regra vigente. Essa regra, ela foi... Eu quando entrei na Receita,
a gente fiscalizava empresas, pessoa jurídica, apurava alguma omissão de receita, tinha que tributar os sócios. Muitas vezes, dezenas de sócios, né? E tinha que tributar dezenas de sócios. Pegava a declaração Quando e tudo mais. Eu comecei a trabalhar na auditoria tributária, que era o outro lado, eu encontrava um monte de notas de despesas de restaurante, coisa parecida. Gente, pessoal, cabelo branco, quem não se lembra das reuniões de diretoria na pizzaria? Ou seja, a empresa, de repente, aparecia notas. O caso ficou conhecidíssimo, o caso da Xerox, esse ficou conhecido. A Xerox, né? A fiscalização foi tirar, porque a Xerox dizia que os carros eram para uso da empresa. Então, a fiscalização foi lá no fim de semana fotografar o pátio da Xerox para mostrar que não tinha nenhum carro lá. Para mostrar que, na verdade, os carros eram um modo de remuneração do pessoal todo. Então, ou seja, a tal distribuição disfarçada de lucros. Mecanismos que havia para você dar uma vantagem para o acionista e, vamos assim, por um modo indireto, para não ser pego pelo fisco. Dava trabalho para eles. Eu não posso nem reclamar, porque a minha livre docência na Faculdade de Direito foi sobre distribuição disfarçada de lucros. Fiz a livre docência, eu estava concluindo, quando eles me resolvem isentar os dividendos. Ou seja, eu fiz um trabalho enorme, tornou completamente inútil, e que agora, depois de... Foi 96? Então, quase 30 anos, eu acho que eu vou pegar meu livro, agora vou editar, vai ser um best-seller. Vou falar sobre isso.